usa muito esse exemplo no universo de investimentos. Quando alguém está querendo vender um negócio para você, pô, mas se é tão bom, essa é uma excelente forma de você achar uma resposta, uma pergunta talvez mais difícil. E ele usa muito o exemplo disso aqui com o próprio Warren Buffett. Como você pode definir 3 regras boas para você viver uma boa vida. Uma grande verdade, tá? Então basicamente ele fala que as pessoas respondem. Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês pode chamar de dedicatória para Charlie Munger. Para quem não conhece, aí, Charlie Munger, um grande investidor, braço direito de Warren Buffett, infelizmente faleceu recentemente, mas seus aprendizados com certeza vão ficar bastante tempo aqui com a gente. Com certeza foi uma pessoa que impactou bastante, principalmente minha trajetória lá no início, um cara que eu já li muito, ele traz muito aprendizado, você pode utilizar não só para investimentos, mas também para a sua vida, seja profissional, pessoal. Então, uma forma de encarar as coisas de uma maneira super bacana, na minha opinião. Quero trazer nesse vídeo aqui alguns dos principais aprendizados que eu já tive com o Charlie Munger consolidados nesse vídeo. De começar, é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário, segue aqui o canal para a gente ter um incentivo de seguir entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente. Tem material aqui que eu consolidei as principais coisas. Quem quiser ter acesso ao material em PDF, clica aí no link que tem no WhatsApp em algum lugar, no comentário aí pinado ou na descrição do vídeo para ter acesso a esse PDF de forma gratuita. Alguns aprendizados que Charlie Munger já trouxe aqui pra gente. O primeiro deles é você ler biografias, tá? Então ele fala muito da ideia de que você ficar estudando, lendo conceitos, talvez não é a melhor forma de absorver um aprendizado. Então uma coisa que ele acha bacana, ou achava bacana e advogava muito, era você conhecer pessoas e tentar entender as ideias dessas pessoas através do dia a dia da vida dessas pessoas, entender como essa ideia se encaixou na vida da pessoa que você está estudando, e você entender um pouco da trajetória dessa pessoa ajuda muito mais você entender o porquê a pessoa está achando tal coisa, os incentivos por trás. Então ele recomenda muito a leitura de biografias de pessoas que você acha que são interessantes. Número 2 aqui, diga a verdade, você não precisará se lembrar das suas mentiras. É um conceito tão simples e muito rentável. Ele fala até de uma forma que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: além de ser moralmente a coisa correta de você fazer, né, falar sempre a verdade, não enganar ninguém e tudo mais, ele fala que é algo muito rentável. O que ele quer dizer com isso? Tem uma coisa que o próprio Warren Buffett fala bastante, né, Warren Buffett, que você constrói essa reputação ao longo de um tempão, você vai construindo, e você pode destruir isso a qualquer momento. Então, a partir do momento que você tem uma reputação muito bacana construída, naturalmente as outras pessoas vão querer fazer negócio com você de forma mais fácil. Você pode negociar melhores termos a seu favor. As pessoas, de repente, sei lá, num custo de crédito vai ser mais barato. Então você tem uma série de benefícios de falar a verdade, tá? Então, de novo, além de ser algo que é moralmente correto, também é algo muito rentável quando você pensa em termos de tanto negócios profissionais quanto até transações pessoais. Pessoas, sei lá, da sua família confiarem em você e tudo mais, você ser uma pessoa que é reliable, né? Uma pessoa confiável. Eu tenho certeza que é algo que acaba trazendo muitos frutos para qualquer pessoa que se porta dessa maneira. Item 3, você ficar esperando por uma oportunidade aparecer na sua porta coloca você em uma posição muito perigosa, tá? Aqui ele conta sempre a história do pessoal que vende investimentos, tá? Tipo, você tá lá, liga lá o gerente do banco, liga o assessor, tem uma mega oportunidade muito boa, com um prospecto gigantesco, não, vamos lá, que a oportunidade é muito boa. Então, é uma excelente lição para a sua vida. Dificilmente alguém vai vir querer entregar para você uma barbada, um negócio pronto e feito. Talvez com exceção aí dos seus pais. Talvez exceção esse canal aqui, pô. Queria eu ter tido acesso aos conteúdos que eu entrego aqui nesse canal, ou, sei lá, Instagram e outros conteúdos que eu faço aqui em termos de aprendizado. Tenho certeza que eu teria acelerado bastante meu desenvolvimento. Mas, enfim, na maioria das vezes, quando alguém vem querer vender um negócio para você tem que ter cautela para entender se de fato aquilo faz sentido. E ele usa muito esse exemplo no universo de investimentos. Quando alguém está querendo vender um negócio para você, principalmente em investimentos, você pensa, pô, mas se é tão bom, por que a própria pessoa não está fazendo? Então, um jeito de você tentar entender se faz sentido ou não é tentar entender os incentivos por trás daquela ação. No caso de um gerente, assessor está vendendo um negócio para você, tentar entender, pô, beleza, onde é que o cara está ganhando? Aí você faz uma conclusão, pô, sei lá, num IPO vai ter uma grana que é alocada para esforço de venda. Quanto mais caro é uma emissão, maior o incentivo de venda e maior é o incentivo ali de um assessor ou cara comercial querer vender esse investimento para você, por mais que talvez não seja a melhor coisa para o seu objetivo financeiro, tá? Então, um aprendizado que ele traz. Item 4, ele fala, Lincoln certa vez perguntou:
Quantas pernas tem um cachorro se você chamar o rabo de perna? A resposta, 4. Mas chamar o rabo de perna não torna uma perna. Então, um ponto que ele fala aqui para exemplificar aqui é o seguinte: muitas vezes fala do pessoal de teoria de finanças, tá? Tem um negócio que às vezes eu falo aqui de diferença de conhecimento prático e diferença de teoria. Você pode fazer 1 milhão de exercícios matemáticos para tentar, sei lá, quantificar risco, esse tipo de coisa. Você faz tudo isso lá no universo dos livros e da teoria e tudo mais, mas na prática a coisa é diferente. Ele até fala aqui, da mesma forma, apenas porque um contrato diz que você vai ganhar 5% ao mês nos investimentos, isso não altera magicamente a realidade para isso acontecer. A realidade, o resultado prático do dia a dia fala muito mais do que teoria ou uma equação sofisticada de matemática, algo assim, porque o mundo real não cabe dentro de uma equação econômica, financeira, algo assim. Um aprendizado bem importante, a forma dele na minha leitura, tá? Até muito do que eu falo aqui, eu aprendi com ele, dentre outros aí, grandes investidores, de você focar no que dá resultado na prática e não ficar viajando em teoria. Item 5. Inverta. Muitos problemas difíceis são resolvidos de forma mais fácil invertendo. Essa é uma excelente forma de você achar uma resposta, uma pergunta talvez mais difícil. Então, o exemplo que eu sempre dou aqui quando o pessoal vem falar de carreira no mercado financeiro comigo é o seguinte, tá? Pô, Ricardo, não sei onde eu quero trabalhar, não sei bem qual área, tenho incerteza. Assim, se você não sabe o que você quer, tenta descobrir antes o que você não quer. Já é uma excelente forma de você deixar mais nichado onde talvez você quer chegar, sabendo o que você não quer. Ou, por exemplo, nos investimentos. Pô, não sei como esse investimento pode dar certo, pô, penso o que pode dar errado aqui. É até uma coisa bem inteligente, na minha opinião, você ficar pensando em downside antes de upside. Isso tem muito a ver com a sexta ideia aqui do Charlie Munger. Tente destruir a sua ideia querida. Ao fazer isso, você vai achar falhas nela. Então, por exemplo, isso vai muito no universo de investimentos, quando você pensa, pô, essa empresa é muito boa, aí você vê no jornal os caras falando bem, aí você vê um analista de sell side, não, é muito boa, aí você vê uma notícia lá no portal de notícias, não, porque o setor está indo muito bem, mas você só fica reforçando coisas que vão a favor do que você já acredita. E para quem já estudou finanças comportamentais, como o próprio Munger mais para frente falar aqui, que ele fala muito dessa parte aí comportamental, você sabe que existe um viés, um confirmation bias, né? Se você tende a estar mais receptivo às ideias que vão de acordo com o que você já acredita. Se você fica nesse loop infinito, você pode acabar deixando de ver coisas relevantes que vão contra o que de repente você acredita. É uma forma, na minha opinião, até de você inverter o problema aqui mais específica, que é o seguinte: você tem uma ideia que você acha muito boa, seja investimento, seja qualquer outra coisa, pô, tenta pensar como é que você poderia destruir essa ideia. Quais são fatores que não fazem com que isso funcione, certo? E uma excelente forma de você achar esse tipo de falha é você buscar opiniões contrárias do que você acredita. Tente de forma ativa buscar, beleza, eu acredito numa coisa, tá, mas quem não acredita nisso e acredita no oposto? Quais são os argumentos de defesa desse pessoal? Você tem que entender quais são os argumentos e ver, bom, beleza, de fato, quem não acredita nisso e acredita no oposto tem argumentos muito fracos para defender isso. Essa é a melhor forma de você trazer ainda mais confiança para a sua ideia, diferentemente de você ficar só retroalimentando uma coisa que você já acredita. Sétima ideia do Munger que eu quero trazer aqui para vocês é a receita para infelicidade. Então ele lista o seguinte: usar drogas, sentir inveja, ressentimento, desistir diante do primeiro desafio e ser pouco confiável. São 5 itens para a infelicidade. Percebe que ele já está invertendo aqui o problema, né? Em vez de fazer a receita para a felicidade, ele resolveu fazer a receita aqui para infelicidade. Então, serão coisas que você deve evitar. A oitava ideia que eu quero trazer aqui para vocês é a ideia dos modelos mentais que ele defendia. Então, ele sempre teve um approach multidisciplinar para resolver qualquer problema. Isso é algo muito inteligente. Eu acho que é uma coisa que na nossa educação formal a gente tem muito pouco. Você tem o professor de matemática, o professor de português, o cara de economia, o cara de, sei lá, de psicologia. Então, assim, você tem o pessoal muito fechado no seu campo de estudo e se especializando somente naquilo. A vida real não respeita segmentos de estudo. Se aparece um problema na sua frente, ele não vai falar, peraí, o Ricardo aqui, ele
trabalha no mercado financeiro, bom, vamos adaptar aqui o problema para ser de mercado financeiro. Não, vai aparecer qualquer que seja o problema que aparece aqui na minha vida, na sua vida, não vai respeitar qualquer campo aí somente de estudo. Então, você tem uma visão multidisciplinar é porrada, e ele defendia muito essa questão de modelos mentais. O que é essa ideia? É você minimamente conhecer as grandes ideias dos principais campos de conhecimento, tipo, principais ideias de física, principais ideias de biologia, principais ideias de economia, principais ideias de finanças, da parte jurídica, de psicologia. E aí, quando você tem tudo isso dentro da sua mente, você recebe um problema para resolver, que, de novo, no fim do dia, que, quando eu falo muito de carreira, o que você tem que ser na vida como um todo, mas até quando eu falo de carreira, você tem que ser um problem solver, né? Um cara que resolve problemas com a ferramenta necessária para resolver aquele problema. Tá? E aí tem um ditado que ele fala, para um homem que tem somente um martelo, todo problema é como se fosse um prego. Porque se ele só tem um martelo, ele vê o negócio e ele quer martelar como se fosse um prego. Mas talvez o problema que aparece para ele resolver não é um martelo que resolve, precisa de uma chave de fenda ou sei lá o que. Então você tem que desenvolver o seu ferramental que você pode utilizar para ter além do martelo ao seu dispor. Coisas que ele falava que é muito importante você entender. Pensar nos problemas usando lógica e probabilidade. Se fizer isso, qual que é o resultado provável? Qual que é a chance disso acontecer? Segunda coisa que eles entender muito bem de contabilidade, que é a linguagem dos negócios. Não tem como você transitar no mundo real que envolve empresas e tudo mais, sem você saber ler o que está acontecendo em termos de performance, entender de repente os incentivos, entender onde é que um management pode distorcer um resultado de uma empresa, entender possíveis fontes de fraude, como a gente até viu recentemente acontecer até aqui no Brasil. Outro ponto que ele falava era sempre explicar para as pessoas o motivo de alguma coisa e questionar se o motivo faz sentido. Tá? Então, se você está falando alguma coisa para alguém, explica o porquê daquilo e reflete, faz sentido isso que eu estou falando, sim ou não? Penúltimo ponto que ele fala sobre a questão dos modelos mentais é sempre analisar a questão de custo-benefício, risco-retorno, coisas que estão sempre atreladas umas às outras para você tomar uma decisão. É basicamente uma visão de custo e oportunidade também, né? O que é custo e oportunidade? Você está fazendo uma coisa, automaticamente você deixa de fazer outra coisa, então isso tem que ser levado em consideração na sua conta. Muita gente não faz essa conta, pensa só, beleza, vou aqui, vou trabalhar para ganhar R$100 a hora, mas você está deixando de ganhar, 300 fazendo outra coisa. Então, o seu custo, na verdade, ele é maior. Então, um outro ponto que é importante. E, por fim, ele fala da psicologia humana, que é muito importante. E tem um detalhe que eu acho que é bem legal, muita gente não sabe disso, que o próprio Charlie Munger é um cara que ele começou o estudo de psicologia comportamental, de finanças comportamentais, antes disso, de fato, ser um campo de estudo formal como hoje já existe. Existe uma palestra icônica dele chamado The Psychology of Human Misjudgment, que foi uma palestra que ele deu sei lá onde, que ele falava basicamente de várias falhas cognitivas e emocionais que ele tinha identificado em investidores, seres humanos de maneira geral, contrastando muito aquela visão acadêmica de que os seres humanos são seres racionais, que querem maximizar sua utilidade com restrição orçamentária, trazendo essa visão para um ser que é normal, que tem falhas cognitivas, que tem falhas emocionais e que isso impacta, de repente, a tomada de decisão. E a gente tem que entender como isso afeta ali, enfim, um ambiente como o mercado financeiro. Tem gratuitamente aqui no próprio YouTube, se você pesquisa. É porrada, acho que não lembro quanto tempo é, mas baixa, coloca no fone e vai correr um dia ouvindo. É bem legal ouvir a visão dele, certo? O nono ponto que eu quero trazer aqui, que ele fala, é que não é a espécie mais forte nem a mais inteligente que sobrevive, mas sim aquela que se adapta à mudança de forma mais rápida. E ele usa muito o exemplo disso aqui com o próprio Warren Buffett. Quem já estudou a trajetória de Warren Buffett vai saber que ele se adaptou muito. Ele começou lá como discípulo lá do Ben Graham, comprando lá Cigar Butts, que seria o que as empresas que tanto faz a performance ou os moldes e tudo mais, mas tinha que ser um negócio que estava descontado. Aí ele começou a refletir, de repente esse não é o melhor approach, o mercado também começou a ficar mais eficiente, essas discrepâncias já não eram tão mais comuns como já tinham sido um tempo. Ele começou a mudar um pouco para uma filosofia mais de Phil Fisher, que era olhar muito para a qualidade do ativo, diferenciais competitivos, sustentabilidade do retorno do setor no longo prazo, padrão de consumo versus pagar um preço
talvez não tão descontado, mas pagar um preço justo por esse crescimento ou performance esperado. Até hoje, sei lá, obviamente ele tem lá diversas pessoas na equipe que vão assumir a operação, mas os caras tá comprando, sei lá, a Apple. Se você falasse que Buffett estaria comprando uma empresa de tecnologia lá, sei lá, início dos anos 90, final dos anos 80, dificilmente alguém acreditaria, tá? Porque tinha aquela visão mais old school de, velho investe em somente empresas que estão muito descontadas, mais previsíveis, setores mais maduros, e tá ele lá operando empresas como Apple, que não tem aí esse perfil, tá? E o que isso quer dizer? O Buffett é um excelente exemplo do cara que se adapta à mudança. Então ele entende o que está acontecendo, ele aprende com as outras pessoas e muda uma crença que ele tinha anterior, que já não é mais tão útil onde ele está hoje. Então ele é um excelente exemplo disso, de se reinventar. Essa é a visão que o próprio Munger fala. Eu já vi em outro lugar, tá? Eu vi naquele livro Sapiens, o cara falando isso. Eu não sei quem veio com a ideia antes, mas eu já vi em mais de um lugar essa máxima aí de que a espécie que tem a maior chance de sobreviver é a que mais se adapta à mudança até. Você olha o ser humano, por isso que a gente está aqui hoje. 10ª ideia que o Munger passa, que eu quero passar para vocês, tá? É a antepenúltima aqui de todas. É como você pode definir 3 regras boas para você viver uma boa vida. Primeira regra, você ter baixas expectativas. Por que isso? A felicidade é uma combinação da diferença entre o realizado e a expectativa. Então, se você coloca a expectativa lá embaixo, praticamente qualquer realizado traz felicidade para você, que seria a diferença. Essa é a primeira regra da vida do Munger. Segundo, cerque-se de amigos e familiares que amam você. E terceiro, tenha senso de humor, tá? Então, se você olha lá, próprias reuniões lá com acionistas, tanto da Berkshire, que o Munger era o vice-chairman lá, junto com o Buffett, ou do próprio Daily Journal, às vezes o pessoal não acompanha, mas do próprio Daily Journal, quem conduzia normalmente as reuniões era o Munger sozinho, então ele falava até mais. Você consegue ver sempre uma boa dose de senso de humor. Eu acho que, principalmente no mercado financeiro, que acaba sendo um ambiente mais tenso, você lida com dinheiro, tudo mais, pode ser algo bem estressante. Você ter um senso de humor para lidar com tudo isso, com certeza é algo bem salutar, na minha opinião, não só mercado financeiro, mas para qualquer coisa na vida também. 11ª ideia, regras para sua carreira que o Munger passa. Não venda algo que você não compraria. Não trabalhe para as pessoas que você não respeita ou admira. E trabalhe com pessoas que você gosta. Essas 3 principais regras aqui do Munger para a carreira. E a última ideia que eu quero passar aqui para vocês é que a regra mais importante na gestão de empresas é entender se os incentivos estão corretos. Isso é uma grande verdade, tá? Então, basicamente, ele fala que as pessoas respondem a incentivos. Então, você tem que saber ler onde está o incentivo, para onde está mirando o incentivo da pessoa, para você conseguir lidar com pessoas, até que é um negócio que é bem desafiador. Eu diria até que isso vai além de gestão de empresas, mas qualquer análise que você vai fazer que envolva o comportamento do ser humano, você tem que entender qual que é o incentivo de um ser humano ou de um grupo de seres humanos de determinada região, situação, para entender qual que é a tomada de decisão mais provável desse grupo, para você conseguir fazer uma análise. Esse material eu consolidei num PDF. Quem quiser ter acesso, me manda aí uma mensagem que eu consigo mandar esse PDF consolidado para você. A ideia do vídeo foi trazer essa consolidação de ideia. Tem muito mais coisa do Munger que daria para trazer. Até isso aqui eu extraí de um livro chamado Poor Charlie's Almanac. Acho que a maioria desses conhecimentos já faz um tempo que eu tinha feito. Isso é um resumo que estava no meu celular. A maior parte foi desse livro aí, do Poor Charlie's Almanac. Acho que é um livro bem bacana, vale a leitura para quem gosta. Busquei consolidar aqui neste PDF. Quem quiser ter acesso, manda mensagem, envio para você de forma gratuita. Quem gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário, segue o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.